Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Então aqui eu tenho o gelo a 0 graus Celsius. Observe que já está no ponto de fusão dele mesmo, né? A gente vai estar considerando a pressão atmosférica igual a 1 atm. Então, a 1 atm o gelo funde a 0 graus Celsius. Eu vou precisar de fornecer uma quantidade de energia Q1 para que esse gelo derreta totalmente e transforme em água a 0 graus Celsius também. Depois eu vou pegar essa água que está a 0 graus Celsius e vou fornecer uma quantidade de calor Q2 para que ela atinja a temperatura de 50 graus Celsius. Então, observe que aqui essa quantidade de calor Q1 é uma quantidade de calor latente. Por quê? A temperatura não vai variar. Aqui está a 0 e ela vai continuar a 0. O valor da temperatura não muda. Mudou foi o quê? A mudança de estado físico. Estava no estado sólido e passou para o estado líquido. Depois, a quantidade de calor Q2 vai ser uma quantidade de calor sensível. Por quê? Haverá uma mudança na temperatura. Então tá. Aí o que o exercício está querendo é a soma dessas duas quantidades de calores, né? Ou seja, quer saber qual a quantidade de calor que eu tenho que fornecer a 200 gramas de gelo, né? Esse aqui é 200 gramas de gelo, para que se transforme em 200 gramas de água a 50 graus Celsius. Não é isso? Então vamos calcular o Q1. Q1 é uma quantidade de calor latente, né? Então, vamos lá. É a massa vezes o calor latente de fusão, porque vai ocorrer a fusão. Então, a massa, 200 gramas. 200 gramas. O calor latente de fusão, o exercício passou para nós aqui, ó, 80 calorias por grama. Então, resolvendo isto, né, posso cortar essa grama com essa grama e fazer o cálculo. 16, né, 2 vezes 8, 16, tem 1, 2, 3, 0, né? 1, 2, 3, 0. Então, 16.000 calorias que esse bloco de gelo teve de receber para se transformar em água líquida a 0 graus Celsius, né? Então, graficamente está aqui, ó, seria essa parte aqui, ó. Observe que não houve mudança na temperatura. Eu forneci energia, foi fornecendo energia e a temperatura permaneceu sempre a 0 graus Celsius. Até aqui. Então, graficamente, né, vou passar isso aqui para quilo, só para ficar mais fácil. É que aqui já tem em calorias só, né, a quantidade de calor aqui. Então, vou fazer assim, ó, vou colocar aqui 16 e vou colocar aqui, ó, quantidade de calor que recebido vai ser em quilocal. Então, 16 quilocal que 200 gramas precisou de receber para transformar em água líquida a 0 graus Celsius. Agora eu vou pegar essa água líquida e vou trazer ela para 200. Então, vou chamar a quantidade de calor Q2. Quantidade de calor Q2 é um calor sensível, né? Por quê? Porque haverá mudança de temperatura. Então, vou usar o que macete, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Chama delta T, variação de temperatura.
Vamos lá, né? Quanto que é a massa? 200 gramas. 200 gramas. Qual que é o calor específico? Calor específico. Agora, nesse caso aqui, eu já tenho água líquida. O calor específico da água líquida é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes variação de temperatura. Observa, estava no zero, não estava? A temperatura estava aqui no zero, aqui, ó, ligada aqui. E eu quero que essa temperatura atinja o valor de 50. Então, fazer aqui no cantinho aqui, né? Variação de temperatura, né? Delta teta, colocar assim, né? É temperatura final menos temperatura inicial. Então, o que que eu tenho? Temperatura final, 50. Temperatura inicial para essa faixa, 0. Então, deu quanto a variação de temperatura? 50 graus Celsius. Então, aqui, ó, variação de temperatura, 50 graus Celsius. Posso cortar um bocado de coisa, não posso? Aqui, ó. Graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Então, vai ficar o quê? Aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Vezes 5, 10. Então, tenho aqui ainda 1, 2, 3, 0, né? 1, 2, 3, 0. E sobrou cal. É isso? 10.000 cal. 10.000 cal é a mesma coisa de 10 quilocal. Para poder colocar aqui. Estava no 16. Se eu somar com 10, vai para quanto? 26. Tranquilo? Aqui, ó, eu podia até ter colocado aqui, ó, 16 quilocal. Aí fica tudo em quilocal. Então, não tinha nada de energia, né? Estava no estado sólido, você foi fornecendo energia, foi acontecendo a fusão. Na hora que chegou no 16, todo o gelo já tinha transformado em água líquida e depois, fornecendo energia até chegar no 26, né? 26.000 calorias, a água atingiu a temperatura de 50 graus Celsius. Foi justamente isso que o exercício pediu, né? Ele quer que ele faz assim, ó. Isto aqui que eu fiz um gráfico aqui, ele quer que faz assim, ó. Anotar assim. Vou anotar até de outra cor aqui. Aqui, ó. Quantidade de calor total, que seria o 26, né? É igual a quantidade de calor 1, que seria esse 16, mais a quantidade de calor 2, que seria esse 10 aqui. Então, a quantidade de calor total é 16 quilocal mais quanto? Mais 10, né? Mais 10 quilocal. Então, deu 26 quilocal, né? Exercício nós usamos calor latente e calor sensível. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.